O Brasil ainda é um país católico e, por sinal, um dos maiores países católicos do mundo. O catolicismo ainda é a religião com maior número de adeptos no Brasil, embora esse número venha caindo. Alguns dados aqui, que são baseados em pesquisas pesquisas oficiais feitas pelo governo. Em 1940, veja só, 1940, 70 anos atrás, 95% dos brasileiros se diziam católicos. Então, de fato, né, os evangélicos eram, relativamente falando, inexpressivos. Há 51 anos depois, um censo de 1991, 83% se declararam católicos. Já deu uma queda aí. 9 anos depois, teve um censo no ano 2000, 73,6% se disseram católicos. Teve mais uma queda. E em 2010, no censo do IBGE, 64% se declararam católicos. Fazendo as contas aqui, o catolicismo perdeu em 70 anos 31% de membros. Então hoje o catolicismo representa na faixa aí de 60% ou 55% da população brasileira. E nós temos que lembrar que dessa quantidade, só uma pequena porcentagem é realmente praticante. Muita gente se declara católico porque nasceu no Brasil ou de uma família católica, mas os que vão à missa realmente, que conhecem a doutrina da Igreja Católica, que estão envolvidos com o catolicismo, isso é uma porcentagem muito menor. Eu creio que essa queda que vem se acelerando nos últimos anos é principalmente graças ao avanço das igrejas evangélicas, particularmente das igrejas pentecostais e neopentecostais, que têm uma evangelização mais agressiva com relação ao catolicismo. Aliás, essa agressividade rendeu aí um episódio famoso do obreiro da Universal chutando a santa, quem não lembra, né? E o obreiro teve que ser mandado para fora do país. Ele foi evangelizar na África, segundo nós tivemos notícia. Que não dava para ele ficar aqui no Brasil, tal a reação, não é, que provocou. Então, esse tipo, outras reações e queixas, por exemplo, dos missionários e obreiros dessas igrejas neopentecostais que vão para as praias no Réveillon para chutar ou para desfazer aqueles rituais religiosos feitos a Iemanjá e tudo mais. Então, tudo isso se tornou bastante conhecido. De uma forma ou de outra, esse avanço das igrejas pentecostais e neopentecostais foi dentro do filão católico, que vem diminuindo, né? Enquanto que o movimento neopentecostal e pentecostal vem crescendo. Mas quando começou a Igreja Católica? Depois da morte dos apóstolos, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano todo, através do trabalho deles e também da evangelização feita pelos membros, os cristãos. E cresceu de tal maneira que em 324, o imperador Constantino tornou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Até Constantino era a Igreja Católica Apostólica. Nós não temos problema com esses dois termos. Chamar a Igreja Católica significa, vem do grego, a palavra grega que significa abrangente ou universal. Então, a igreja cristã é chamada de católica porque ela não se prende a uma etnia, ela não se prende a uma raça, a um povo, mas ela tem como objetivo alcançar o mundo todo. Então, ninguém tem problema em chamá-la de igreja católica. E ela é apostólica porque o seu ensino está baseado no ensino dos apóstolos. O problema foi quando Constantino adicionou o termo romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se tornou a religião oficial do Sacro Império Romano. E aí, então, as dificuldades começaram a acontecer. Multidões aderiram à igreja. Antes, a adesão era através da conversão e do novo nascimento, mas agora as multidões aderiram ao catolicismo, à igreja cristã, para ganhar o favor imperial. Quem é que ia ser contra, não é? O imperador decretou o cristianismo como religião oficial, todo mundo queria ser católico. E aí, claro, não se conformando com a pureza do evangelho simples e também com a entrada em massa de gente não convertida dentro da igreja, que se abriu a porta, então, para o acréscimo de ritos e doutrinas que não tinham origem na Bíblia nem no ensino dos apóstolos, mas era uma espécie de sincretismo,
que seria a fusão do cristianismo com as crenças dessas massas que entraram na igreja sem que houvesse renovação da sua mente, ou conversão, ou transformação de vida. E aí, então, é a partir dessa data que nós identificamos o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Até essa altura só havia uma, e continuou assim durante alguns séculos, cerca de 6 séculos. No século XI, na verdade, em 1054, houve o que se chamou de o Grande Cisma do Oriente. O que é que aconteceu? O bispo de Roma, que havia a essa altura já era considerado como papa, ele se declarou ou pretendia então se apresentar como o pai de toda a cristandade. Nós podemos dividir àquela altura a cristandade geograficamente em 2 partes. Havia a chamada cristandade do Ocidente, cuja sede era em Roma, onde estava o Papa, e havia o Oriente, onde havia os patriarcas liderando a igreja a partir de Constantinopla. Então, as 2 igrejas se consideravam igrejas cristãs, debaixo do mesmo Cristo e apenas em regiões diferentes. Mas aí o Papa, que era o presidente da igreja cristã do Ocidente, com sede em Roma, achou que ele também era o Papa da igreja oriental. E que toda a cristandade, inclusive os cristãos do Oriente, de Constantinopla, deveriam estar debaixo dele, porque ele era o representante de Deus aqui na Terra, o sucessor de Pedro, e só podia haver uma única igreja católica apostólica romana, uma única igreja católica apostólica, que seria aquela cuja sede era em Roma. E aí, naturalmente, os patriarcas lá de Constantinopla, da igreja do Oriente, não aceitaram, de jeito nenhum. E o que é que aconteceu? Se excomungaram. A igreja de Roma excomungou a igreja oriental e a igreja oriental excomungou a igreja de Roma. Então, foi o primeiro grande cisma, a primeira grande divisão dentro da cristandade foi essa que aconteceu no século XI, em 1054, para ser mais exato. Só para mais um detalhe, em 1965, recente agora, o Papa e o Patriarca de Constantinopla tiveram uma reunião e suspenderam as excomunhões. Então, não estão mais excomungados, embora, naturalmente, não tenham não haja mais nenhuma relação como havia antes. No século XVI, houve uma tentativa de reformar a Igreja Católica Ocidental, de Roma. Do Oriente é outra história. Mas houve uma tentativa de reformar. Homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus, etc., eles tentaram trazer a Igreja de Roma de volta ao padrão bíblico e expurgá-la, daí o nome reforma, de todos aqueles acréscimos, práticas e doutrinas que foram acrescentados durante estes séculos em que esteve debaixo do governo do Papa. Isso não foi possível. Não houve arrependimento, não houve convencimento, não houve abertura da liderança romana, do Papa, dos seus cardeais e bispos. Ao contrário, eles partiram para a perseguição, excomungaram Lutero e começaram a perseguir os protestantes, aqueles que protestavam contra o estado atual da igreja e queriam, de fato, uma reforma. Não sendo possível essa reforma, então os reformadores e os reformados, que eram aqueles que aceitaram a reforma, saíram da Igreja Católica e se organizaram, então, foi o segundo grande cisma, e se organizaram, então, como igrejas independentes da Igreja de Roma. É de onde vem a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Episcopal, a Igreja mais adiante, bem mais depois, a Igreja Metodista, a Igreja Congregacional, algumas igrejas independentes, que foram igrejas que se formaram a partir dessa divisão no século XVI, que foi a tentativa de reforma que não foi aceita pela Igreja Católica. Então, nós somos reformados, protestantes, estamos dentro dessa tradição, saímos da Igreja Católica por não concordar com essas doutrinas que foram acrescentadas durante a Idade Média. Como reação ao movimento de reforma, que foi muito grande o movimento de reforma, a Igreja Católica reuniu um concílio na cidade de Trento, isso em 1546, portanto, cerca de 20 a 30 anos depois que a reforma começou.
Durante 18 anos, eu estou enfatizando isso aqui, porque aqui vocês vão ver a importância desse concílio. É chamado o Concílio da Contra-Reforma. Durante 18 anos, a Igreja Católica, reunida na cidade de Trento, discutiu e decidiu o que fazer diante do crescimento da reforma em todo o mundo. E aí tomou algumas decisões que valem até hoje para a Igreja Católica. Essas decisões nunca foram reformuladas ou retiradas. Primeiro, condenou a doutrina protestante da justificação pela fé. Oficialmente, a Igreja Católica considera anátema ou maldita a doutrina de que o homem é justificado pela fé somente sem as obras da lei. Isso faz parte dos cânones de Dort. Ela declarou como o texto bíblico autêntico a tradução de Jerônimo, denominada Vulgata, como sendo a Bíblia verdadeira. O que aconteceu é que no século IV, esse padre muito erudito, muito capaz, chamado Jerônimo, a pedido do rei, ele fez uma tradução do grego e do hebraico e do aramaico, usando também traduções anteriores, a chamada Velha Latina. Ele fez uma tradução para o latim, no que ficou chamado de Vulgata Latina, ou seja, o latim vulgar, o latim do povo. Isso foi feito no século IV. E essa Bíblia, então, ela vinha servindo como base para a... Só que nessa Bíblia, o Jerônimo, quando fez a tradução, ele traduziu não somente aqueles livros que nós conhecemos, os 66 livros canônicos, mas ele introduziu os apócrifos e pseudepígrafos também. Só que não eram reconhecidos pela igreja. Estava lá para quem quisesse consultar, quisesse saber. A igreja usava aquele cânon que nós conhecemos. E aí, na reforma, os reformadores, eles expurgaram a Bíblia desses livros e ficaram só com os 66 livros que vinha desde o começo. Na Contra-Reforma de Trento, ela então oficializou a Vulgata Latina, que incluía os livros, os pseudepígrafos e os apócrifos, né? E aí está a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Vem do Concílio de Trento, quando eles oficialmente reconheceram a Vulgata Latina com os seus acréscimos como sendo a Bíblia da Igreja Católica. Mas aí, é claro, quando você vai conversar com um católico sobre o Evangelho, você pode pedir a Bíblia dele. Você tem uma Bíblia aí? Tenha. E traz. Porque nos livros que temos, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então você pode usar os tradicionais textos bíblicos a partir de uma Bíblia católica, porque estão todos lá. Além disso, o Concílio de Trento declarou e reafirmou 7 sacramentos que são indispensáveis para a vida da igreja. O celibato, a confissão auricular, a unção com óleo, o casamento, a vocação. São 7. Mais adiante eu vou falar sobre eles. E declarou também indissolubilidade do matrimônio. Não pode. A Igreja Católica, até recentemente, não aceita a dissolução do matrimônio. Inventaram um tal do desquite, deram um jeito, porque a natureza humana a gente sabe como é. Mas em Trento declarou indissolúvel. Oficializou o culto dos santos e das relíquias e oficializou a doutrina do purgatório e das indulgências. Então isso foi feito no século XVI, em Trento, no chamado Concílio da Contra-Reforma, e nunca foi revogado. Então essa é a doutrina oficial da Igreja Católica até hoje. Eu sei que ela esconde muito disso quando se relaciona com os protestantes, não é? E às vezes tem uma cara mais evangélica, mas oficialmente, se um católico conhecesse a doutrina da igreja dele, ele veria que a igreja ela continua adotando essas práticas e pensamentos até o dia de hoje. Vamos ver aqui, então, isso foi apenas um histórico, da Igreja Católica, e nós agora vamos dar uma olhadinha nas suas doutrinas básicas. Primeiro, o que é que a Igreja Católica reconhece como fonte de autoridade? De onde ela tira as suas doutrinas? Onde ela apoia as suas práticas? Em primeiro lugar, ela reconhece como fonte de revelação e autoridade 3 coisas. Primeiro, a Bíblia, na Vulgata Latina, que é reconhecida como fonte de revelação. Segundo, o magistério da Igreja, ou seja, as declarações e pronunciamentos do Papa ou do Concílio de Cardeais em termos de doutrina, que é considerado também como inspirado e autoritativo. E a Sagrada Tradição, que é a coleção de interpretações da Bíblia e criação de doutrinas que vem sendo feita desde o início da Idade Média até agora.
No Concílio de Trento, a sagrada tradição e o magistério da igreja receberam a mesma autoridade da Bíblia. Deixa eu ler para vocês aqui a seção quarta do Concílio de Trento. Diz aqui: a verdade está contida nos livros escritos da Bíblia e nas tradições orais. Deus é o autor do Antigo Testamento e do Novo, bem como das mesmas tradições, que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica. Resumindo, a Igreja Católica acredita em revelação continuada. Deus não parou de se revelar quando a Bíblia terminou. Deus continuou a se revelar através do sucessor de Pedro, que é o Papa. Então, através do Papa, Deus trouxe novas doutrinas para a igreja. E é aí que você encontra a origem de todas essas doutrinas contra as quais os reformadores se levantaram. É baseado nessa convicção que a Igreja Católica tem de que não acabou a revelação. Deus continua revelando novas doutrinas à sua igreja através do Papa, que é o sucessor de Pedro. Aqui ainda uma citação do Concílio Vaticano II, do pronunciamento chamado Dei Verbum, diz assim: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, exponham e difundam fielmente na sua pregação. Uma linguagem um pouco complicada, mas o que ele está dizendo é exatamente isso, que o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que inspira os papas, que são chamados de apóstolos e sucessores de Pedro, trazendo novas doutrinas. Em resumo, a Igreja Católica aceita como tendo a mesma autoridade a Bíblia, as leis, dogmas e costumes revelados aos papas e conservadas na Igreja Católica através do ministério. Se você me perguntar, pastor, qual é a maior diferença entre as igrejas protestantes e reformadas e o catolicismo romano? A resposta é a fonte de autoridade. Porque para nós, somente a Bíblia, esse foi o grito da reforma protestante, somente a Escritura, só a Escritura. Exatamente porque os reformadores perceberam que essa abertura para novas revelações era a causa de tantas doutrinas estranhas e de tantas práticas contrárias à Bíblia que foram introduzidas durante a Idade Média. Por isso eles disseram, se não está na Bíblia, se nós não podemos provar pela Bíblia essas doutrinas e práticas, elas têm que ser excluídas. Nós não podemos ter no culto ou na vida da igreja nada que não seja ordenado e provado pela Bíblia Sagrada. Esse é o grande ponto de diferença entre a igreja reformada protestante e o catolicismo romano. Então essa aí foi sobre fontes de autoridade. A segunda doutrina católica que eu desejo enfatizar aqui é o conceito de igreja. Para eles, a igreja verdadeira é aquela estrutura cuja sede está em Roma. Enquanto que para nós e para os reformadores, a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, independente da sua estrutura, do local onde ela esteja e tudo mais. Para o catolicismo, a igreja verdadeira é aquela estrutura encabeçada pelo Papa, pelos cardeais, e que vai descendo até chegar nas igrejas locais, onde elas são presididas pelos seus padres e pelos seus bispos e assim por diante. Essa é a igreja verdadeira. Por isso que eles dizem que não há salvação fora da Igreja Católica. Essa é uma afirmação deles. Não há salvação. Se você não for católico, não fizer parte e não estiver debaixo da cabeça da igreja, que é o Papa, você não pode se salvar. Aqui tem um pronunciamento do Papa Pio IX, em 1864, que diz assim: a Igreja Católica é a única verdadeira religião. É a única verdadeira religião. E ainda Bonifácio VIII, em 1302, já tinha declarado: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação. Para a sua salvação. Então, do ponto de vista da Igreja Católica, quem está fora do domínio do Papa, então ele também está fora da verdadeira igreja e, portanto, ele não pode ser salvo, não é? Então, mais uma doutrina católica sobre o sacerdócio dos padres. O padre é visto na Igreja Católica como um sacerdote à semelhança do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles eram os mediadores entre Deus e os homens. Eles ofereciam sacrifícios em nome dos homens
diante de Deus e da parte de Deus recebiam a graça e o perdão que eles conferiam e davam para os pecadores. Então, funcionava como uma espécie de mediador. É semelhante ao que há na Igreja Católica. O padre, ele é considerado como uma espécie de mediador entre o católico e Deus. Veja algumas citações. No Concílio de Trento, 1546, o sacerdote pode perdoar pecados como Deus. Ele pode perdoar pecados como Deus, já que ele é esse mediador entre Deus e entre o homem e Deus e os homens. Daí, os católicos dão tanta importância à confissão. A confissão auricular. Então, pelo menos uma vez por semana, não é? ou uma vez por mês, eu não sei direito a frequência, mas o católico comprometido, ele vai se confessar ao padre, exatamente para receber o perdão de pecados. Ele vai, ali ele diz os seus pecados ao padre, confessa, pede perdão, e o padre, então, o absolve daqueles pecados e, às vezes, passa algumas penitências, rezar não sei quantas Ave-Marias, tantos Pai Nosso, ou então fazer algum tipo de obra social, ou qualquer outra coisa chamada de penitência, para ajudar a mitigar a culpa daquela pessoa. Então, exatamente por que o católico dá tanta importância a ir se confessar ao padre? É porque, na visão católica, o padre ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele funciona como um sacerdote com autoridade para perdoar pecados. Veja o que diz um livro católico que eu consultei a respeito do padre como sacerdote. Ele diz, sem os sacerdotes, isto é, sem o padre, a morte de Cristo não teria valor para nós. Por quê? Porque pelas suas palavras, os sacerdotes transformam um pedaço de pão em Deus. Então, na visão católica, o que está acontecendo ali na missa, muitas vezes os evangélicos não sabem o que é a missa. Mas ali na missa, a ideia católica é que o sacerdote, através do pronunciamento daquelas palavras que Cristo pronunciou na noite da ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sacerdote, ao pronunciar estas palavras, ele efetua o milagre da transubstanciação. O pão se transforma realmente no corpo de Cristo e o sangue se transforma, e o vinho se transforma realmente no sangue de Cristo. De forma que você está comendo ali na Igreja Católica é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo. Cristo está presente na ceia, na missa, em carne, osso, nervos, músculos, cabelo. Então, a ideia da hóstia, que é uma bolacha, é para ela dissolver no céu da boca. E a instrução é para você não mastigar, porque você estaria mastigando o corpo de Cristo. A hóstia é colada no céu da boca e então ela dissolve ali, exatamente porque eles creem que ali está o corpo de Cristo realmente. E quem tem o poder para fazer esse milagre é o sacerdote. Por isso que ele diz, sem o sacerdote, a morte de Cristo é em vão, porque ela não chega até nós, precisa ser mediada através do sacrifício. Por isso que eles chamam do santo sacrifício da missa. Então, como eu disse, essa transubstanciação é o nome que se dá à transformação do pão e do vinho na carne e no sangue verdadeiros de Jesus, ocorre durante a missa, quando o sacerdote realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo, repetindo as palavras ditas por Jesus na última ceia. Sobre a Bíblia. Já falamos, não é? Vou apenas rapidinho, eles aceitam a Bíblia, não tem problemas com isso, eles dizem que a Bíblia é inspirada por Deus. O problema é que eles não aceitam como a única palavra de Deus, a revelação exclusiva de Deus. Para eles, como eu já disse, a versão oficial e verdadeira é a Vulgata Latina, enquanto que nossa Bíblia evangélica tem 66 livros, a católica tem 7 a mais, Tobias, Judite, os livros de Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. E como eu disse, em 1546, o Concílio de Trento declarou que a tradição, que é o pronunciamento dos concílios e dos papas, tem o mesmo valor da Bíblia. Mais uma doutrina aqui sobre o Papa. Segundo o pensamento católico, Pedro foi o primeiro Papa, porque ele era o cabeça dos apóstolos, ele era o líder do colégio apostólico em Jerusalém. Os papas são os legítimos sucessores de Pedro.
Então, eles não acreditam que hajam apóstolos hoje como os 12, mas tem um só tem um apóstolo. Deus manteve na igreja um apóstolo para sempre, que é aquele que é o sucessor de Pedro. Então, Pedro teria ungido alguém no lugar dele, que ungiu alguém no lugar dele, e assim por diante, até chegar ao atual Papa. Então, o Papa Francisco, hoje, ele é considerado em linha direta de sucessão ligada ao apóstolo Pedro. E, portanto, tem a mesma autoridade que Pedro. É um verdadeiro apóstolo, inspirado, não pode ser questionado. Aí tem autoridade total sobre a igreja. De acordo com a Igreja Católica, a base para isso, e você pode abrir comigo aqui, na passagem bem conhecida, é Mateus 16. A confissão de Pedro. Jesus estava indo para os lados de Cesareia e perguntou aos seus discípulos, quem é que o povo diz que eu sou? Deram várias respostas e Jesus perguntou, mas vocês acham que eu sou quem? E Pedro respondeu no verso 16 de Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a interpretação católica dessa passagem é que Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque ela está edificada sobre você, que é Pedro, a rocha. E eu vou te dar, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, e o que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Então, com base nessa interpretação, a Igreja Católica diz que o Papa, que é o representante de Pedro, ele tem o poder das chaves. Ele pode admitir aos céus e ele pode demitir dos céus. A excomunhão é a arma que o Papa tem para mandar alguém para o inferno. Ser excomungado na Igreja Católica significa ser desligado de Deus e enviado para o sofrimento eterno. A excomunhão é uma pena terrível dentro da Igreja Católica. E é o poder que o Papa tem é o poder das chaves. E é o Papa, à frente da Igreja, que tem as chaves que abrem o reino de Deus. E como é que ele usa essas chaves? Através da confissão, através da ceia, através da missa, através da extrema unção, enfim, todos aqueles métodos que eu já referi, que são usados como mediação para a pessoa chegar até Deus. Por isso que eles dizem que fora da igreja não há salvação, porque o representante da igreja, que é o Papa, está lá. Então, essa é a interpretação que eles fazem de Mateus 16, eu vou voltar a esse texto mais adiante. Estou apenas explicando o que é que eles pensam. Então, Pedro tem esse poder para admitir na igreja, para excluir dela, poder total, e Deus lá no céu ratifica o que Pedro faz aqui na terra. Pedro aqui, leia-se o Papa. Apesar de Constantino ter declarado o cristianismo como religião oficial de Roma no século IV, foi somente no século V que o primeiro Papa surgiu. O nome dele era Leão I. Depois disso, o conceito foi se desenvolvendo ao longo dos séculos até a posição atual. E a história dos papas é muito interessante, há livros aí a respeito disso. Teve época que tinha 2 papas, 3, na verdade, cada um lutando para saber quem era o verdadeiro, e um excomungando o outro, né? E querendo saber quem era o verdadeiro papa e tudo mais. Procure esse livro aí, A História dos Papas, eu creio que você encontra num sebo, ou não sei se ele foi reeditado, tem muita coisa sobre isso. O Papa, segundo o Catecismo de Nova York, toma o lugar de Cristo aqui na Terra, é o cabeça da igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem nenhum. O Papa, falando ex cátedra, é infalível. Isso é uma declaração do Concílio de Trento de 1546. O que é que significa ex cátedra? É uma palavra, uma expressão latina que significa a partir da cadeira, ex, não é? De cátedra, cadeira. Ou seja, o Papa, sentado no seu trono, na sua posição oficial de líder da igreja, o que ele disser é infalível.
é a verdadeira palavra de Deus e tem que ser aceita pelos católicos. A infalibilidade do Papa, então, quando ele se pronuncia em matérias de fé e prática, foi declarada no Concílio de Trento e ratificada no Concílio Vaticano I, em 1870. Alguns exemplos aqui do Papa falando ex cátedra e cuja palavra é aceita como dogma pela Igreja Católica, tendo a mesma autoridade da Bíblia. O Papa Pio IX, em 1854, ele decretou a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que Maria nasceu sem pecado. Isso não está na Bíblia, é claro, é óbvio, né? Não está na Bíblia, mas dentro do sistema católico foi uma revelação, uma conclusão a que o Papa chegou, uma doutrina nova que Deus deu à Igreja, de que Maria, para poder ser a mãe de Jesus, que não tinha pecado, ela mesma não podia ter pecado. A lógica é que a mãe de Maria também não podia, né? E nem a avó de Maria. E aí vamos ter uma linhagem de humanos sem pecado, né? Que são os ancestrais de Jesus. O Papa Pio XII, em 1950, na sua bula Munificentíssimos Deus, definiu a Assunção de Maria. É outro dogma católico. Isso aí foi de 1950, de que Maria ela não morreu, mas ela foi assunta aos céus. Subiu aos céus, assentou-se lá no trono e foi declarada Rainha dos Céus. Isso é um dogma católico do Papa Pio XII de 1950 e é considerado como palavra de Deus e infalível. E já que falamos de Maria, não é? Ela foi chamada pela primeira vez Mãe de Deus no Concílio de Éfeso em 431. O silogismo católico é interessante, é mais ou menos assim. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. Não parece lógico? Qual o problema dessa lógica aí? Está na primeira declaração, quando diz que Jesus é Deus. Não está errado, mas é incompleto. Jesus é Deus e homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Maria é mãe de Jesus. Leia-se do lado, ou da parte, ou da natureza humana de Jesus. A conclusão, portanto, é falsa quando diz que Maria é mãe de Deus. Né? Deus não tem mãe. Maria, ela é mãe de Jesus enquanto homem, o que não significa que ela seja mãe de Deus. Mas é esse o pensamento da Igreja Católica. No livro A Glória de Maria, tem essa declaração: Maria é a verdadeira mediadora entre Deus e os homens. Vê só, Maria é a verdadeira mediadora entre Deus e os homens. Os pecadores só recebem perdão através de Maria. Isso se tornou popularizado naquele plástico, né, que os católicos colocam no carro, tudo por Jesus e nada sem Maria. Então, definiu bem, né, esse pensamento católico. E ela, então, é considerada a Rainha dos Céus. Rainha dos Céus. No mesmo livro sobre a glória de Maria, se diz, na página 180, ela tem todo o poder no céu e na terra. Como eu disse, o Papa Pio IX, em 1854, declarou a Imaculada Conceição de Maria, e em 1950, o Papa Pio XII declarou: Maria ressuscitou dos mortos, logo após... Eu tinha falado que ela subiu ao céu sem morrer, perdão, não foi isso. Aqui está a palavra do Papa aqui. Maria ressuscitou dos mortos logo após a sua morte e foi levada aos céus e lá entronizada como Rainha dos Céus. Essa é a bula do Papa Pio XII, de 1950. Mais uma doutrina sobre a missa e a hóstia, já falei algumas coisas aqui. Então, só rapidamente, o Concílio de Trento, aquele famoso, né, da Contra-Reforma, afirmou que pela consagração feita pelo padre do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. E essa mudança a Igreja Católica chama de transubstanciação. Aqui é uma pegadinha na área de filosofia. Eles estão usando aqui a filosofia de Aristóteles, que fazia a distinção entre a substância e o acidente. A substância é aquilo que a coisa realmente é. Por exemplo, cadeira é a substância, mas cadeira de madeira é o acidente, cadeira de aço é o acidente. Então, é assim que eles explicam como o pão e o vinho se transformam no corpo de Jesus, mas não viram o corpo de Jesus. O que muda é a substância.
mas o acidente não. Então, a filosofia, a teologia católica é muito aristotélica, muito influenciada pelo pensamento de Aristóteles. Então, quem não está familiarizado fica pensando, mas como é que eles podem dizer isso, que se transforma, se continua sendo pão e sendo vinho? Não, mas se transforma a substância. O acidente permanece o mesmo. Então, é uma sutileza aí filosófica, né, para eles tentarem explicar o óbvio, né, que não acontece mudança nenhuma, né? Não tem mudança nenhuma ali. Bom, aí o Catecismo de Nova York diz que a missa é o mesmo sacrifício da cruz, que a hóstia é o corpo de Cristo como nasceu, viveu e morreu. Pela palavra do sacerdote, Deus desce a hóstia e ali fica à sua disposição. Beleza, né? Poder comandar Deus assim, né? Deus desce e fica ali na hóstia à disposição do sacerdote, o sacerdote sai dando Deus para todas as pessoas. Sobre o purgatório, é um dogma do século XVI, do século VI, feito por Gregório o Grande, que foi ratificado em 1439. Tomás de Aquino, o grande teólogo católico, diz que no purgatório o sofrimento é idêntico ao do inferno, só que dura menos. Ah, que bom, né? Ainda bem. Vão para o purgatório os que cometem pecados mortais. E aqui entra a famosa divisão católica entre pecado mortal e pecado venial. Então, quem comete pecado mortal vai para o purgatório e, após certo sofrimento, esses pecados são purificados e então sobem aos céus. Os que cometem só pecado venial não passam pelo purgatório e vai direto para o céu, né? Os não batizados vão direto ao inferno sem passar para o purgatório. Por isso que o católico quer logo batizar o filho, né, para não morrer pagão, é a expressão deles. Porque se morrer sem o batismo católico, vai direto para o inferno. Só uma explicação aqui, eu sei que ninguém está perguntando isso. Na igreja presbiteriana, a gente não acredita nisso quando a gente batiza os nossos filhos, tá? A gente não acha que batismo limpa pecado. Por isso que o pessoal chama a gente de católico manso, né, porque a gente batiza os filhinhos. Mas bichinhos são pecadores mesmo, né? E se não se converter, vai para o inferno, batizado e tudo. Bom, para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório, olha só, para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório, você deve dar esmolas, fazer penitências e pagar missa. E para os que morreram, você faz a missa do 7º dia. Então, você pode orar pelos mortos. Por que você pode orar? Por que tem essa prática da oração pelos mortos na Igreja Católica? Para que eles saiam do purgatório. Para diminuir o tempo no purgatório. E a missa de 7º dia serve também para abreviar o seu tempo no purgatório e para que a pessoa se vá ao céu. Aliás, foi exatamente isso aqui o estupim da Reforma Protestante. O Papa estava precisando de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro e então ele começou a vender indulgências. Indulgências era o perdão do Papa para diminuir o tempo de sofrimento do purgatório das pessoas. Então, o tesoureiro do Papa, chamado Tetzel, ele ia pelas cidades da Alemanha vendendo as indulgências. Chegava numa cidade e dizia, olha, aqui tem indulgências, o Papa resolve perdoar os pecados, tal, mediante o valor, né? Você pode comprar indulgências que vão livrar você 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10, depende de quanto você pagar. E à medida que a moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Era a expressão de Tetzel, era o lema da campanha dele, né? O slogan dele, né? Era isso aí. E foi isso que Martinho Lutero disse, agora basta. E as 95 teses de Martinho Lutero, elas giram em torno exatamente disso aí. Foi isso que provocou. O que é penitência? O que é o arrependimento? Será que pela compra de indulgências nós podemos livrar a nossa alma da morte? Então, esse foi o estupim da Reforma Protestante, essa ideia de que você pode orar pelos mortos, comprar indulgências para que o tempo no purgatório se abrevie. Sobre imagens. No início, as imagens as imagens e pinturas, elas foram introduzidas na igreja para evangelizar os analfabetos. A pergunta era, como é que nós vamos evangelizar essas massas que estão entrando na igreja, né? Se o pessoal... É tudo analfabeto. Lembra que naquela época o índice de analfabetismo era gigantesco, né? O pessoal que sabia ler era 1%, né? 2% da população. Então, como vamos evangelizar essas pessoas se elas não têm esses conceitos, elas não são capazes de pensar?
logicamente. Então disseram não, mas elas podem entender gravuras, imagens. Então, se a gente tiver, por exemplo, a representação de Cristo morrendo na cruz, uma imagem de Maria, uma imagem de Pedro, de Paulo, isso vai inspirar fé no coração dessas pessoas. E vai ajudá-las, vai servir como uma espécie de auxílio, como a gente faz com criança. O departamento infantil a gente usava, né? Flanelógrafo, tem figuras, tem livros com gravuras para ajudar a criança, porque ela não consegue perceber. Então tem muita gente que também precisa de ajuda visual para poder entender o Evangelho. Então essa foi a ideia que abriu a porta para a entrada na igreja da representação de santos, de Jesus, de Maria, e assim por diante, não é? Era essa a ideia inicial. O segundo concílio isso aí, quem começou com isso foi o Papa Gregório Magno, do século VI. No século VIII, o segundo concílio de Nicéia dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização e catequização do povo, o uso de imagens e figuras. Em 1987, João Paulo II reafirmou como legítima essa doutrina. E a gente sabe o que é que aconteceu. O coração do homem é corrompido. O cidadão vê a imagem de São Paulo, em vez de se inspirar no grande apóstolo, ele vai lá, raspa um pouquinho do gesso, não é? Leva para casa, derrama num copo d'água e bebe. Ou então ele se ajoelha diante da imagem de São Paulo e diz, eu não valho nada diante de Deus, mas o Senhor é um santo, então interceda a Deus em meu favor, né? Ali diante da imagem. Então aquilo que não era no início para ser adoração, acabou virando adoração por conta da corrupção. E aí era tarde para conter isso. Então por mais que você queira dizer, né, explicar que aquelas imagens não são para ser adoradas, apenas para lembrança e tudo mais, o povo se curva diante das imagens e faz pedido às santas. Tem procissão com imagem de santa, reza no pé de santa, tem santuário para a imagem da santa, tem santuário em casa com a imagem da santa, virou idolatria. Idolatria completa mesmo, quebrando o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É claro, a Igreja Católica vai chegar aqui, um católico instruído vai dizer, pastor, mas o senhor sabe que tem uma diferença entre dulia e latria. Dulia é a palavra grega que significa serviço ou veneração. Então, o católico, ele presta dulia às imagens, ele não adora, ele venera. Mas a latria, que é a adoração, o culto, somente a Deus e a Jesus Cristo. Só que essa distinção, na prática, não existe. O católico mesmo, ele vai adorar as imagens, venerar as imagens, ele vai ter um lugar especial para elas, vai fazer procissão, vai fazer romaria até o local onde a imagem está, no santuário, vai fazer pedidos, e assim por diante. Então, essa grande idolatria dentro da Igreja Católica, ela tem origem no século VI, com o Papa Gregório Magno, que abriu a porta para a introdução disso aí. Talvez aqui seja a hora de alguém perguntar, mas pastor, Mas então, a gente não faz uma coisa parecida, né? Quando para as crianças a gente tem gravuras, a gente faz representações de Jesus e tudo, eu creio que é bem diferente, não é? Quando a gente tem uma lição de escola dominical para crianças em que tem gravuras da história da redenção, de Cristo curando um cego ou morrendo na cruz ou qualquer outra coisa, a gente explica para as nossas crianças que aquilo ali é uma representação do que a Bíblia está nos dizendo. Não há nenhum estímulo para que as crianças adorem, venerem ou façam pedidos àquelas gravuras. Eu não conheço ninguém que foi educado na igreja protestante, indo para o departamento infantil, aprendendo com o flanelógrafo, com as imagens e com as gravuras, e que se tornou um idólatra, que por conta disso adquiriu uma imagem de Jesus, ou de Deus, ou do Espírito Santo, e venera e adora na sua casa. Não existe isso. Eu digo isso porque tem alguns irmãos que têm escrúpulos com relação a isso e acham que, para evitar a idolatria, nós não devíamos nem ter figura de Jesus no nosso material para o departamento infantil. Eu entendo o zelo desses irmãos, mas eu acho que aí já é ir longe demais. A proibição é você fazer imagens com o objetivo de cultuar essas imagens e adorar essas imagens, que está muito longe, né, do que se faz nas igrejas protestantes. Bom,
Só para vocês, um detalhe aqui curioso, o catecismo católico ele tem uma ordem diferente dos 10 mandamentos, que é a ordem que nós temos. Para nós, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não lhes darás culto. E aí vem a advertência de que Deus castiga quem vai fazer isso. Depois vem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vem o quarto mandamento, que é sobre a guarda do dia de descanso. Então, são 10 mandamentos dentro da tradição protestante. A Igreja Católica, o que é que ela fez? Ela juntou o primeiro mandamento com o segundo. Então, o primeiro mandamento na Igreja Católica é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Qual o efeito disso? É que no nosso lado, o primeiro mandamento diz: você não pode ter nenhum outro Deus diante de você. O segundo mandamento diz: você não vai fazer imagem de nada para adorar. Não vai fazer imagem de homem, de bicho, de árvore, de sol, de nada para adorar. Mas na hora que você junta na Igreja Católica o segundo mandamento com o primeiro, a ideia é que você não faça imagem de Deus. Não está proibindo fazer imagem de santo, de qualquer outra coisa. Então ele junta o segundo mandamento ao primeiro, tendo o efeito, então, de que o segundo mandamento é explicado pelo primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, não farás para ti imagem de escultura, me representando. Não está proibido fazer imagem de pessoas, de santos e etc. E aí fica 9 mandamentos. Né? E onde está o 10º? Eles dividem o 10º mandamento em 2. Então, no catecismo católico, o 9º mandamento é: não cobiçarás. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, nem nada que pertença ao teu próximo. Então, eles fazem essa distinção para poder, com esse objetivo. Bom, sobre a justiça, isso aqui é crucial. Sobre a justificação do pecador diante de Deus. Como é que o pecador se justifica diante de Deus? A Igreja Católica, sim, ela afirma o pecado original, afirma o pecado de Adão, afirma que nós nascemos pecadores, afirma que nós estamos debaixo da ira e da culpa de Deus. Então, a pergunta é: de que maneira o pecador pode ser justificado diante de Deus? A teologia católica admite, não tem como, né, que Cristo morreu na cruz pelos pecadores e que Cristo morreu na cruz para nos justificar. Contudo, na teologia católica, a justificação do pecador não é um ato jurídico em que Deus considera justos e nos perdoa os pecados de uma vez para sempre. Porque isso era o que os reformadores disseram. Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus nos imputa, Deus atribui a nós a justiça de Cristo. Ele nos torna justos diante dele. E, portanto, não há mais nenhuma condenação para nós a partir daquele momento. É isso que a justificação representa. Ela é recebida pela graça, mediante a fé, e consiste em Deus nos tratar como justos, porque Cristo tomou o nosso lugar. O que é que Deus fez na cruz? Uma troca. Cristo levou o meu pecado e eu recebi a justiça de Cristo. Então, isso é o que nós chamamos de justificação, e é dessa forma que o pecador é perdoado e salvo dos seus pecados. Mas no pensamento católico, o que Deus faz é colocar dentro de nós a sua graça, que nos transforma interiormente, e assim nós cooperamos na nossa salvação, praticando atos de justiça e cumprindo as exigências da Igreja Católica. É o que nós chamamos de graça preveniente, já falei disso ontem. Deus dá ao pecador a graça para que ele, fazendo atos de justiça, atos de misericórdia, boas obras, indo à missa, se confessando, tendo a extrema-unção na morte, ele então possa alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. O pecado original, aqui tem uma distinção interessante. O pecado original, que é o pecado que nós herdamos de Adão, a culpa que nós temos de Adão, é lavada na água do batismo. Nós somos responsáveis apenas pelos nossos pecados, mas Deus não imputa a nós, ele não coloca sobre nós a culpa de Adão, na visão católica, não é? Claro que nós discordamos disso. E aí, então, no pensamento católico, existe a necessidade não somente de obras para que você seja salvo, mas de uma participação intensa nos sacramentos da igreja, como confissão auricular, missa e extrema unção. Nós já vimos que na teologia católica, o sacrifício de Cristo na cruz só nos chega pelas mãos do sacerdote. O Concílio de Trento, veja só,
o Concílio de Trento declarou que a justiça conquistada por Cristo na cruz deveria ser apoiada pela justiça do próprio pecador, que coopera assim com a graça. Aqui a gente faz uma distinção. O pensamento protestante, ele é monergista. Monergismo é uma palavra mono, somente, e do verbo grego que significa exercer algum esforço. Então, o pensamento monergista é que na salvação somente Deus faz o trabalho. Nossa visão de salvação é monergista. Deus é quem salva, ele faz o trabalho. Tá certo? No pensamento católico, a salvação é sinergista, ou seja, o homem coopera juntamente, aí é a preposição grega sin, o homem coopera juntamente com Deus na sua salvação. Então, catolicismo é sinergista e a igreja protestante é monergista. Deus é quem salva. No pensamento católico, o homem colabora com Deus na sua salvação através dos meios de graça. Aqui eu vou terminar essa análise lendo o que disse o Concílio de Trento na sua seção 6, cânone 9. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessária que ele seja preparado e disposto pela ação de sua própria vontade, que seja maldito. Se alguém disser que o pecador é justificado pela fé somente, que seja maldito. Então, nós somos oficialmente anatematizados pela Igreja Católica, por mais que ela, às vezes, coloque uma cara de amiga e tudo mais. Aliás, eu preciso fazer justiça aqui. Quando a gente fala, às vezes, o movimento ecumênico é a tentativa de aproximação dos protestantes com os católicos. E isso é muito forte no mundo todo, especialmente entre aquelas igrejas protestantes que já perderam o vínculo teológico com as grandes doutrinas da Reforma. Aquelas grandes igrejas liberais, elas se juntam com o catolicismo, fazem missa junta, consideram os católicos como irmãos em Cristo e tudo mais. Não é? Então, eles fazem esse tipo de coisa. Agora, é preciso dizer que a iniciativa não é do catolicismo. O movimento ecumênico não foi uma tentativa dos católicos de trazer os protestantes para perto deles. Eles nunca quiseram isso. Foram os protestantes liberais que foram atrás do catolicismo, querendo outra vez essa reunião da igreja-mãe com os filhos desviados, né? Porque é assim que os católicos nos veem. Eles são a igreja-mãe e nós somos os filhos desviados. Então, o movimento ecumênico tem origem nos protestantes, não na Igreja Católica. Ela sempre nos viu como excluídos, excomungados, né, fora da salvação. A aproximação, quem quer realmente são os protestantes liberais. Gente, eu creio que não precisa dizer muita coisa mais, né? Eu só dar uns pontos aqui e depois vou abrir para perguntas. Como é que a gente responde a tudo isso? Bom, primeiro, para nós a igreja verdadeira não é uma instituição, mas a igreja verdadeira ela está fundada sobre Cristo. Efésios capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz que a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas, sendo que Cristo é a pedra angular. Cristo é a cabeça da igreja, ele é o fundamento da igreja, e não Pedro, evidentemente. São membros da Igreja de Cristo aqueles que nascem de novo pela fé. E não é uma questão de tradição ou de você aderir a uma instituição, mas daquela transformação e regeneração que o Espírito de Deus faz mediante o Evangelho. Sobre o sacerdócio, o único sacerdote que existe é Cristo. É só você ler Hebreus capítulo 7, quando o autor faz a comparação entre os sacerdotes do Antigo Testamento e Cristo como sendo o sacerdote perfeito, que uma vez por todas ofereceu um sacrifício completo na cruz, que subiu aos céus e que intercede por nós. Então, a visão católica sobre o ministério sacerdotal dos padres usurpa o lugar de Cristo. Nós só temos um sacerdote, que é Jesus Cristo. E, a bem da verdade, Pedro diz que todos os crentes são sacerdotes. Ele diz isso na 1 de Pedro, capítulo 2. Vós sois raça eleita, sacerdócio santo,
povo de propriedade exclusiva de Deus. João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, também se refere aos crentes como sendo sacerdote. O que é que significa isso? Que nós não precisamos de mediadores humanos, que nós podemos nos chegar a Deus livremente. Todo aquele que crê, ele tem acesso a Deus como o sacerdote tinha. Então nós não temos mediadores, pastor não é mediador, apóstolo, bispo não é mediador, reverendo não é mediador, nós não somos, não tem. Nosso único mediador é Jesus Cristo, ele está sentado à direita de Deus. Por isso nós repudiamos o Papa como mediador, o sacerdócio católico na sua mediação. Nós não podemos nos chegar à Igreja Católica como dissesse assim, é tudo irmão, não é? Porque a doutrina é diferente, completamente diferente da doutrina evangélica. Sobre a Bíblia, eu já disse que esse é talvez o ponto mais importante, não é? Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E se algo não puder ser provado pela Bíblia, então nós não recebemos. E esse foi a grande defesa de Lutero, quando ele foi levado diante do Papa e do Imperador, para se explicar por que ele estava provocando aquela confusão na igreja, ou se ele estava disposto a se retratar sob pena de excomunhão. Qual foi a resposta de Lutero? Todo mundo sabe. Se eu não puder ser convencido pelas Escrituras, eu não me retratarei, porque a minha consciência está presa à palavra de Deus. Então, é esse o ânimo, o espírito protestante. A minha consciência está presa à palavra de Deus. Se não puder ser provado na Bíblia, eu não vou crer, eu não vou aceitar, eu não vou me submeter. Sobre o Papa, agora chegamos lá em Mateus 16, aquela famosa passagem, não é? Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus replicou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é evidente que a pedra a que Jesus se refere não é a pessoa de Cristo, de Pedro, mas a declaração de Pedro, tu és o Cristo. Essa é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E quando Jesus diz a ele que vai dar as chaves do reino do céu, ele está dizendo isso ao Pedro confessante, Pedro enquanto representante de todos aqueles que professam Cristo como sendo o Salvador. Tanto é que mais adiante, no capítulo 18 de Mateus, essa mesma declaração, o que vocês fizerem na terra será ratificado nos céus, é prometido por Jesus à igreja reunida. Não a Pedro, mas à igreja reunida, no caso da disciplina de pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E tudo que vocês pedirem no meu nome será concedido pelo meu Pai. Isso aí está no final do capítulo 18. Vocês podem conferir depois. Então, para nós, Pedro nunca foi a pedra. A pedra é a declaração dele, a confissão dele de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a igreja está edificada sobre essa declaração. Não pode ser Pedro, porque logo depois de ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz, se você continuar lendo o texto, né, Pedro começa a tentar fazer com que Jesus não vá para a cruz. E o que é que Jesus diz para Pedro? Sai, Satanás. Se esse é o cabeça da igreja, estão perdidos, né? Porque numa hora ele diz que Cristo é o cabeça da igreja e na outra ele está influenciado pelo diabo a ponto de querer que Jesus não vá para a cruz. Esse é o mesmo Pedro a quem... Porque aí os católicos vão dizer, mas isso aqui foi antes de Pentecostes. Sim, mas leia Gálatas 2. Paulo chega em Antioquia e Pedro estava fazendo o jogo político lá com os judeus e com os gentios. E o que é que Paulo diz que fez com Pedro, lá em Gálatas 2? Eu repreendi na cara, porque ele se tornava repreensível. Então, como é que fica a doutrina da infalibilidade ou da autoridade de Pedro aqui, se Paulo chegou e Paulo repreendeu Pedro porque Pedro estava em erro? E aí, também em Gálatas, Paulo diz que quando esteve em Jerusalém, se juntou com Pedro para fazer uma divisão do campo de trabalho. Aí Pedro e Paulo concordaram que Pedro ia ficar com os judeus e que Paulo ia trabalhar entre os gentios. Então, quem é o Papa mesmo? Paulo, né? Porque Paulo foi para a igreja toda e Pedro ficou somente ali ministrando em Jerusalém. Então, se alguém tivesse que ser o Papa entre os apóstolos, o melhor candidato é Paulo, né, que repreendeu Pedro e escreveu mais livros do que Pedro, né? Então ele seria o candidato mais natural. Mas, na verdade,
É claro, né? Paulo sabia que ele não era o representante de Cristo aqui nesse mundo, ele sabia que era um servo de Jesus Cristo e que vivia como escravo de Cristo para levar o nome de Cristo avante. E ele mesmo disse: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser aquele que já está posto, Cristo Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 3. Muito bem. Sobre a infalibilidade papal, só alguns exemplos. Adriano II disse que o casamento civil era válido. Aí veio Pio XII e condenou como inválido. Eugênio IV condenou Joana d'Arc a ser queimada viva como bruxa. Benedito XV declarou-a como santa. Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio VII restaurou os jesuítas. Sisto V recomendou a leitura da Bíblia. Pio VII e outros papas condenaram. Em qual deles a gente acredita, né? Se é infalível as declarações papais. E aí se multiplicam as declarações contraditórias desses papas, né? A gente não tem tempo para entrar nisso aqui. Bom, eu creio que sobre Maria não precisa dizer absolutamente nada, não é? Mais nada, não tem fundamento nenhum os dogmas. Sobre a missa já falamos que o sacrifício de Cristo não se repete, foi feito de uma vez por todas, que a hóstia, nem o pão, nem o vinho se transformam realmente na carne e no sangue de Cristo. Cristo disse: fazer isso em memória de mim. É um símbolo, uma figura, e não uma coisa real. Sobre o purgatório, a Bíblia não menciona. Esse dogma, como eu disse, é uma das maiores fontes de renda da Igreja Católica. A Bíblia só fala em 2 lugares após a morte, isso é muito claro: o céu ou o inferno, vida eterna ou condenação eterna. As orações pelos mortos começaram nos anos 300 e se apoiam em uma passagem de um livro apócrifo, e a Bíblia não dá esperança para ninguém além da morte. Ela diz: hoje é o dia da salvação. Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, e dezenas de outras passagens que nós poderíamos citar, a Bíblia só reconhece 2 situações depois da morte. O purgatório é alguma coisa absolutamente ausente na Bíblia. Terminando, então, nós não temos problemas em dizer que a Igreja de Cristo ela é católica e apostólica. O nosso problema é com a romana. Mas ela é uma igreja católica apostólica. A Igreja de Cristo. Ela só não é romana, porque tem a ver com aquela instituição. Os reformadores consideravam a Igreja romana como sendo uma igreja apóstata. Ela se desviou do verdadeiro evangelho. A Confissão de Fé de Westminster, como eu disse, eu só posso falar pela Igreja Presbiteriana. A Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana, diz que o Papa é o anticristo. A Igreja Presbiteriana proíbe os seus pastores de realizar culto ecumênico. Se eu realizar um culto com um pastor, com um padre, eu estou sujeito a ser não excomungado, porque não tem isso na Igreja Presbiteriana, mas estou sujeito a ser disciplinado, né, pelo meu presbitério, se eu fizer isso. E no Brasil, nós rebatizamos os católicos. Se alguém vier da Igreja Católica, porque nós não reconhecemos a Igreja Católica como uma igreja legitimamente cristã, nós rebatizamos os católicos. Nem todas as igrejas reformadas fazem isso, mas no Brasil nós fazemos sim. Com isso, eu não estou dizendo que não haja crentes verdadeiros na Igreja Católica. Graças a Deus há. Mas muitos desses crentes verdadeiros dentro da Igreja Católica estão em conflito e em luta. Porque se eles conhecem a doutrina da igreja deles, eles vão saber que eles vão ter que tomar uma decisão. Eles não podem, vai ser muito difícil para eles, por exemplo, participar da missa. Participar da missa. Ou se confessar um padre, ou esperar a extrema-unção como o caminho da salvação, ou ouvir sobre Maria mais do que Jesus, né, em algumas igrejas. A questão dos santos, as festas dos tradicionais dos santos. Então, um católico que é convertido de verdade, ele vai sentir dificuldade em ser um católico praticante. Ele vai sentir essa dificuldade se ele de fato conhece a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos orar agora por aqueles que estão dentro do catolicismo romano e que ouviram a verdade a respeito de Cristo e talvez ainda não perceberam todas as implicações da sua igreja. Nós pedimos também que o Senhor nos dê humildade para nos mantermos fiéis à tua palavra, para não acrescentarmos nada à igreja que não esteja prometido, representado, ordenado, exemplificado, provado pela Escritura. Nos ajuda a viver na simplicidade do Evangelho, nos dá amor
e sabedoria para lidar com aquelas pessoas que estão seguindo falsas religiões. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos tempo aí para 2 perguntas somente. Reverendo. Pois não, ou não, ou Nossa, nenhuma. essa voz está chega assim, David. Achou que era uma pergunta já de outra dimensão, né? E é de outra dimensão, porque a pessoa quem fez, tem um grupo aí de 40, 50 pessoas que estão participando à distância, e enviou a seguinte pergunta, o Fileto Cruz. Qual a opinião do reverendo Augusto sobre um cristão ser padrinho de um casamento na Igreja Católica? Isso. Em primeiro lugar, minha saudação aí ao Fileto Cruz, eu conheço. Ele sempre me persegue com muitas perguntas, né? Então ele me encontrou aqui no Palavra da Vida, chegou através. Mas eu sempre que posso tenho o prazer de responder ao Fileto. Até porque essa pergunta é bem interessante. Talvez os presbiterianos vão ter uma surpresa aqui quando souberem que há uma decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil que proíbe os presbiterianos de serem padrinhos de batismo, né? Foi isso aí? De casamento. De casamento. Proíbe. Há uma proibição da Igreja Presbiteriana do Brasil, exatamente porque a gente entende que não é uma igreja cristã, não é uma igreja irmã. Então, e geralmente o casamento na Igreja Católica, ele é a visão da Igreja Católica sobre o casamento é bem diferente da nossa. Eles veem casamento como um dos sacramentos também. Então, geralmente tem a celebração da ceia, da missa, não é? Então, se você vai ser padrinho, você vai ter que se envolver com tudo aquilo ali. Você vai participar daquele culto apóstata, que não é um culto cristão, e aí certamente nós não queremos que os membros da nossa igreja façam isso. Não posso falar pelos irmãos batistas e para os outros, mas na Igreja Presbiteriana existe uma decisão que proíbe. Tem mais? Ali, ó, levantou. Aquela barba bonita ali, ó. Pode passar o microfone para ele? Bom dia, reverendo Jefferson de Brasília. Obrigado pela excelente palestra. A minha pergunta, na verdade, a minha dúvida, não tem a ver com exatamente o conteúdo que foi apresentado, mas a forma como nós utilizamos esse conteúdo, né, no processo de evangelização dos nossos vizinhos, amigos e familiares que professam a fé católica. A minha dúvida é, nós pegamos tudo isso, né, que acabamos de ouvir e vamos para uma confrontação, né, sobre isso, ou digo isso só justificando a pergunta porque vejo muito isso, muita paixão e muito movimento nesse sentido, ou se a gente ainda basta o evangelho puro e simples, né, para a exposição para os nossos irmãos. Isso. Se você, por exemplo, se você absorver o que foi dito aqui hoje, tudo aquilo, estudar tudo aquilo, você provavelmente vai saber mais sobre o catolicismo do que o seu amigo católico. Muita gente está na Igreja Católica porque nasceu na Igreja Católica, vai para a missa, não sabe, não conhece a doutrina da Igreja. Não conhece. Então, você deve começar pregando a Cristo como único e suficiente Salvador. Se você fizer isso, se você disser que Cristo é o único e suficiente Salvador, você já bateu de frente com dezenas de doutrinas da Igreja Católica. Ele é o único e ele é suficiente. Só o suficiente aí já vai... Se ele for uma pessoa que conhece a doutrina católica, ele vai dizer, mas peraí, né? Se você disser aí que é somente pela fé em Cristo que nós somos salvos, sem as obras, você bateu de frente com a doutrina católica. Não vai ter como evitar. Né? Vai chegar a uma certa altura em que ele vai ser, o seu amigo vai ter que ser confrontado em amor com nesses pontos centrais. Porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus somente. E a teologia católica não pensa exatamente assim. Então, de uma hora ou outra vai ter mas chegar já dizendo assim, olha, eu tenho aqui uma palestra do reverendo Augusto e Nicodemo para você. Não faz sentido. Depois vai se tornar um perseguidor, né, fazendo perguntas aí. Eu creio que era só mais uma pergunta que nós temos, por conta do tempo. Tem mais um? Uma senhora, ali, por favor. Meu nome é Maria Antônia de Nova Iguaçu, pastor. Bem. Bom dia. Acho que a senhora já é bem conhecida aqui. Isso.
Pastor, olha só, eu nasci em berço católico, mas hoje, graças a Deus, sou lavada e remida pelo sangue de Jesus, né? Amém. Sou uma salva em Cristo. Mas quando eu seguia assim, o catolicismo, eu sempre fiquei cismada de uma coisa, e foi bom o senhor tocar hoje nesse assunto, a respeito da hóstia e do vinho. Por que que os padres, eles dão as hóstias para o católico e na hora do vinho só ele que bebe o vinho, pastor? Porque ele não quer dividir, né, meu irmão? Viu, né? Eu acredito que a razão é que é o mesmo cuidado que eles têm com a questão da hóstia, né? Em vez de dar pão você tem que mastigar. A hóstia, a senhora deve lembrar disso, tinha que ser colada no céu da boca e dissolvida sem mastigar, não é? Então, da mesma forma que eles têm receio de que o católico morda a hóstia e, né, faça uma profanação ou qualquer outra coisa, então o sacerdote prefere ele mesmo engolir o vinho do que dar para o católico, né, com medo de algum tipo de profanação. Deve ser por isso. O que é contrário ao que a Bíblia ensina, é muito claro. Jesus tomou o pão e o vinho, repartiu e disse: bebei dele todos. Bebei dele todos. Então, é por isso que eu acho que não quer dizer... Aqui é bom essa sua pergunta, juntando com a outra lá do fileto. Juntando com o fileto. Isso não quer dizer que se um amigo seu lhe convidar para ir para uma missa, você não possa ir. Até por uma questão de educação, vá. Aí você pode até dizer, eu vou, mas aí você vai na minha igreja também. Você pode ir para a missa, né? Está lá, e você não está participando daquilo ali. Você não vai participar não vai comer da hóstia, você não vai fazer aquelas orações, não vai fazer nada daquilo, né? Então, o que é proibido, de fato, é você se engajar no culto católico, né? Porque para nós está muito fora da palavra de Deus. Mas você atender o convite de um católico e ir para uma missa em si, ficar lá só como espectador, né, vendo o que está acontecendo, isso não tem dificuldade, não. Tá bom? Sim. Quem manda é o chefe aí, eu já estourei. Carismáticos, e aí... É rápido. E daí a gente... Isso. O movimento carismático, ele nasceu na Igreja Católica na década de 60, ao mesmo tempo em que o movimento carismático se espalhava pelas igrejas evangélicas. E foi uma tentativa da Igreja Católica de não perder tantos membros. O movimento carismático começou, e no mundo todo, né? Começa nos Estados Unidos, vem para o Brasil, e muita gente provoca um movimento muito grande. E muitos católicos estavam saindo da Igreja Católica atraídos pelo movimento carismático. Então, a Igreja Católica cria a versão católica desse movimento, enfatizando batismo com o Espírito Santo, só que quem batiza é Maria. Batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Eu li um livro escrito por um dos líderes do movimento carismático, li o livro todinho. E a ênfase em Maria é impressionante, impressionante. Então ele diz que o crente cheio, que é batizado com o Espírito Santo, ele vai ter uma devoção maior a Maria, é mais próximo de Maria e tudo mais. Então o movimento carismático dentro da Igreja Católica não rompeu com as doutrinas principais da Igreja Católica. Continua debaixo da autoridade do Papa, ainda devoto de Maria, apenas enfatiza essa questão de línguas, a liturgia do movimento carismático, aqueles cânticos, inclusive cânticos parecidos com os nossos, né? Que eles usam também. Mas eles não romperam com a teologia católica em nada, né? Eles são católicos no coração mesmo. Tá bom?